Urgente, os juízes de Madrid se rebelam contra o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, e contra Pedro Sánchez. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a esta edição urgente de medidas cautelares, porque, atenção, os juízes de Madrid se levantaram contra o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, e contra o próprio governo de Pedro Sánchez, por atacar o juiz Peinado, que está investigando a esposa do presidente do governo, Begoña Gomes. Muita atenção, porque temos o documento no qual esses juízes de Madrid mostram sua total indignação com os ataques de Bolanhos e do governo ao juiz Peinado, e vamos revisar isso aqui em medidas cautelares. Antes, aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. E vamos entrar de vez, diretamente com o documento que os juízes de instrução de Madrid assinam, que estão de saco cheio de que o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, Pedro Sánchez e o governo coloquem suas mãos sujas na justiça. E aqui já temos o documento que vamos passar a explicar. Tribunal de Instância de Madrid, Serviço Comum Geral, Declaração Institucional dos Juízes da Seção de Instrução do Tribunal de Instância de Madrid. Ou seja, os juízos de instrução da Plaza de Castilha de Madrid de sempre, porque justamente por causa da reforma do Bolanhos, agora inventaram essas palavras que ninguém entende nada. Juízos de instrução da Plaza de Castilha de Madrid. Nada de juízes da seção de instrução do Tribunal de Instância de Madrid. Que reforma ruim essa do Bolanhos. Enfim, esse documento que estamos comentando no Medidas Cautelares diz: os juízes da seção de instrução do Tribunal de Instância de Madrid reunidos em sessão. Hoje, queremos demonstrar nosso apoio ao magistrado titular da Vara Judicial número 41 de Madrid, senhor Juan Carlos Peinado, diante dos ataques profissionais e pessoais que ele vem recebendo nos últimos dias, e o questionamento constante do seu atividade jurisdicional e da sua independência judicial como consequência de uma investigação específica. Rejeitamos também as desqualificações que ouvimos nestes dias, vindas de pessoas que ocupam cargos no Executivo, inclusive do próprio ministro da Presidência, Relações com as Cortes e Justiça, Félix Bolanhos, que, longe de respeitar a independência judicial e a separação de poderes de forma constante, tentam minar, atenção, a confiança dos cidadãos nos juízes. A lei é igual para todos, sem privilégios. E a partir desse princípio, continuaremos desempenhando nossa função constitucional como integrantes do Poder Judiciário e de serviço público aos cidadãos. Em Madrid, em 16 de abril de 2026. E esse é o golpe tremendo dos juízes de Madrid contra o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, e, consequentemente, contra o governo de Pedro Sánchez. Os juízes já estão de saco cheio dos ataques do ministro da Justiça aos juízes. É que isso, enfim, só acontece em repúblicas bananeiras. Como pode ser possível que um ministro da Justiça, em vez de pedir respeito pela atuação da Justiça, se dedique a atacar os juízes, neste caso, o juiz Juan Carlos Peinado, por investigar Begoña Gomes, que é a esposa do presidente do governo? Bolanhos ataca o juiz Peinado para puxar o saco publicamente de Pedro Sánchez, para se justificar, para parecer que está tentando se arrepender. Mas, por enquanto, vamos agradecer. Ainda há esperança na justiça espanhola, por mais que tenham tentado interferir como podem, desde o governo de Pedro Sánchez e por parte do ministro da Justiça, Félix Bolanhos. Por enquanto, a independência judicial na Espanha está abalada, mas eles não conseguiram controlá-la. E, justamente por isso, esses ataques ad hominem totalmente do ministro ao juiz Juan Carlos Peinado, por investigar a esposa do presidente do governo. Lembro a vocês que o juiz Peinado, nos últimos dias, processou Begoña Gomes por nada mais, nada menos do que até 4 crimes.
4 crimes, que são tráfico de influência, corrupção nos negócios, apropriação indébita e prevaricação. É preciso dizer que todos esses crimes depois precisam ser ratificados, claro, pela Audiência Provincial de Madrid, e que se confirme que Begônia Gomes será julgada por um tribunal do júri. Mas, obviamente, é gravíssimo que a esposa de um presidente do governo em exercício já esteja sendo processada pela justiça na Espanha. É gravíssimo o que está acontecendo com o sanchismo na Espanha. E ainda por cima, atacarem os juízes é o cúmulo. Ontem mesmo, para não ir mais longe, contávamos aqui, no Medidas Cautelares, com exclusividade, como no Conselho Geral. Poder Judiciário explodiram por causa dos ataques machistas do próprio Bolanhos, a presidente do Poder Judiciário. Para Isabel Pereló, que vem mandando mensagens de WhatsApp e cartas para Pereló desde que assumiu o cargo há cerca de 2 anos, não é mesmo? Ela não era candidata de Bolanhos, pois Pereló, apesar de ser de esquerda, é independente do governo. E então, Bolanhos praticamente passou a assediá-la por meio de mensagens, por meio de e-mails, com mensagens que, segundo fontes do CGPJ nos revelaram, são mensagens grosseiras de uma pessoa mal educada. Mensagens machistas, inaceitáveis, intoleráveis, por parte de um ministro da Justiça que achava que o Conselho Geral do Poder Judiciário era apenas mais um departamento do Ministério da Justiça que ele supostamente lidera. Que vergonha do ministro da Justiça, Félix Bolanhos! As mesmas fontes também nos contaram que, no final, o objetivo principal é que Pedro Sanches quer, através de Bolanhos, manipular o CGPJ para sancionar e afastar do caso Begônia Gomes, o juiz peinado. E como Bolanhos não está conseguindo, é claro, manipular o CGPJ nem a presidente do Poder Judiciário, Isabel Pereló, Pedro Sanches está histérico, pressiona Bolanhos e Bolanhos o que faz é atacar a presidente do Poder Judiciário através dessas mensagens e dessas mensagens de WhatsApp. É uma verdadeira vergonha e um escândalo. E os juízes de Madrid já disseram basta. Basta para Bolanhos e basta para o governo de Pedro Sanches. Já chega de manchar a imagem da justiça diante dos cidadãos com esses objetivos que não são nada além de evitar que se faça justiça com a própria família do presidente do governo. Lembramos, sua esposa processada, seu irmão já a caminho do banco dos réus. Ele vai se sentar no banco dos réus no próximo mês de maio. Enfim, assim está a informação judicial, está pegando fogo, mas eu fico profundamente feliz que finalmente os juízes estejam já colocando um basta e estejam dizendo Bolanhos Sanches, acabou. Chegamos ao fim desta edição urgente de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e, se quiserem, deixem suas mensagens e compartilhem com quem quiserem. Familiares, amigos ou colegas de trabalho e, claro, apoiar esta comunidade, apoiar este canal de Medidas Cautelares, se tornando sócios como os escolhidos por menos de 3 euros ou como os supremos por menos de 7 euros. Claro, inscrevam-se no canal de Medidas Cautelares, caso ainda não tenham feito isso, para que isso continue crescendo e todas essas informações cheguem a todos os cidadãos que nos acompanham atentamente de diferentes partes do mundo. Cada vídeo, cada programa de Medidas Cautelares. Por quê? Porque o mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!